A mensagem que eu quero trazer aos irmãos nesta noite, e o título que eu acabei dando a ela, diz assim: qual é o seu interesse? Qual é o seu interesse? E eu fiquei refletindo neste tema relacionado a isso, e pensando em que muitas das vezes, o que nos motiva, obrigado dona Ângela, o que nos motiva a sair da nossa zona de conforto, para ir para uma zona de confronto, aonde nós vamos ser desafiados, aonde nós vamos ouvir às vezes aquilo que nós não queremos ouvir, e nós temos que aprender com aquilo que nós vamos ouvir. Qual é o nosso interesse relacionado a isso? Quem já viveu em uma situação em que você está com alguém que só está ao seu lado por algum tipo de interesse, com aquilo que ela vai ter de favor, aquilo que ela vai ganhar ao estar ao seu lado? Quantos amigos que você pode contar da sua adolescência ali, partindo para jovem, e quando você se tornou adulto, casou, quantos amigos você já perderam? Porque vocês tinham amigos que estavam com você por aquilo que você podia proporcionar, e os amigos que permaneceram foi por aquilo que você é, não por aquilo que você podia proporcionar. E nesta noite nós vamos aprender que tem um amigo muito leal conosco, que Ele nos ama, e Ele nos ama muito. E esse nosso amigo, Ele é o nosso amigo Jesus. E Ele está aqui nesse lugar. Muitas das vezes há alguns enganos na mente das pessoas, porque vai procurar algumas informações através da internet. Existem hoje em dia influencers cristãos. Tempo atrás nem existia esse tipo de nome, influencer, cristão. E pessoas que não estão em nenhuma igreja, não estão associadas a nenhum corpo, é membro de lugar nenhum, é apenas alguém que lê alguma coisa ou fala aquilo que ouviu e transmite. E muitas das vezes as pessoas ouvem aquilo e tomam aquilo ali como se fosse verdade. Só que não procura saber do seu pastor se aquilo ali que foi falado é verdade. Ou até mesmo não procura ler na palavra do Senhor se aquilo ali que foi falado existe algum padrão bíblico, se está conectado na palavra do Senhor. Porque existe no mundo muitas pessoas que querem enganar os cristãos. Querem enganar. Tem muitos que querem ser promovidos, querem ser, segue lá tal pessoa, segue tal fulano de tal, mas não. Perdeu-se essa sensibilidade de que quem eu tenho que anunciar não é o fulano de tal, quem eu tenho que anunciar é Jesus Cristo. É Ele que vem em primeiro lugar. Eu não sou nada sem Jesus, eu não posso nada sem Jesus. É Ele que pode todas as coisas. Então em primeiro lugar eu anuncio Jesus. Aí a minha página na internet, eu não posso ser uma pessoa que vive disso. O pastor pode viver sim, mas em primeiro lugar na sua vida quem tem que ser é Jesus. Tem que ser Jesus. Então a palavra desta noite tem tanto em relação a nós no século 21, qual é o nosso interesse em estar aqui nesta noite? Qual é o que nos motiva a sair da nossa cama? O que te motiva a sair da sua cama e ir trabalhar? É você receber um salário. Senão você não vai sair da sua cama, você vai sair para ir trabalhar e não receber nada? Eu não sairia, eu ia ficar dormindo até a hora que a esposa cutucar para acordar. Ninguém ia sair. O que te motiva a sair da sua casa num domingo às 8 da manhã? Alguns saem às 9 da manhã, outros saem às 7 da manhã para vir à igreja.
É porque aqui nesse lugar é um lugar onde você vai ouvir a palavra do Senhor, você vai ser alimentado da palavra, e você vai sair daqui cheio da palavra do Senhor em sua vida. Porque se no decorrer da semana vier alguma coisa contra você, você vai saber se defender através da palavra. Não é agindo com palavras torpes, é você sendo você, usado pelo Espírito Santo para repreender aquele que vem contra você. Então maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E no passado, lendo a palavra do Senhor, nós tínhamos algumas pessoas que tinham interesses diferentes. Uma dessas é Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Então por isso que quando nós falamos, filho do sacerdote, sacerdote é, filho de pastor, pastor é, filho de cantor, cantor é, coisa nenhuma, isso é mentira do diabo. É mulher de pastor, agora é pastora, esquece isso, não é. Porque coloca-se um peso em cima de uma pessoa a qual ela não está preparada para carregar, que é uma responsabilidade. Então os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles tinham a responsabilidade de pegar ali as ofertas que eram trazidas ao templo do Senhor, mas eles agiam por interesse, que eles pegavam as melhores partes que estavam ali. E de quem eles eram filhos? Do sacerdote Eli. Davi quando foi lá enfrentar Golias, nós voltando um pouco na palavra do Senhor, o pai dele, Jessé, diz: Davi, vai lá, vê como estão os seus irmãos, leve comida para eles. Ele chega lá, vê que tem uma pessoa gritando, quem é capaz de enfrentar os filisteus, e quem vencesse ele ia ser escravo. Aí Davi pergunta, o que? Em 1 Samuel capítulo 17, verso 16, diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam falando ali ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Primeiro vem o interesse. O que é o ganho se eu vou ali pegar esse cidadão aí e livrar a honra de Israel? Primeiro ele falou isso. E depois ele diz: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Esse é Davi. Davi também tinha um outro interesse, que quando ele pecou ali, quando ele se deitou com Betseba, aí o profeta Natã foi até ele e falou o pecado que ele tinha cometido. Ele falou: Deus, tira-me o reino, mas a tua presença não se afasta de mim. Então ele tinha um interesse sim, estar sempre ali ao lado de Deus, porque ele sabia de quem vinha todas as coisas, era de Deus. Ele podia perder o reino, mas não a presença de Deus. O jovem rico, ele tinha um interesse na vida eterna, mas ele não estava disposto a perder aquilo que ele tinha para obter a vida eterna. Assim como diz ali em Mateus capítulo 19, verso 21 e 22, diz assim: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Verso 22 diz assim: ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus deu a ele. Ele fala: bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Aí o Senhor fala para ele lá, as leis, que não matarás, não dirá falsos testemunhos. Não, mas eu faço tudo isso, o que me falta? Aí o Senhor fala isso para ele: vai, venda o que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me siga. E ele, porque possuía muitas coisas, se entristeceu, porque existia um interesse nele da vida eterna, mas o que ficou mais nele foi o coração nas riquezas que ele possuía aqui na terra. Mas afinal, o que significa essa palavra chamada interesse? No dicionário ele diz assim: interesse é o que é importante, útil ou vantajoso, moral, social ou materialmente. Também pode significar estado de espírito que se tem para com aquilo que se acha digno de
atenção. Estado de espírito com aquilo que se acha digno de atenção. Então é isso que nós fazemos, o nosso interesse, aquilo que nós temos a atenção, que é digno de atenção, é adorar ao nosso Deus. Nós tivemos um tempo gostoso de adorar ao Senhor Jesus, porque nós sabemos que é Ele que merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória e adoração. Então o interesse nosso é de falar ao Senhor Jesus aquilo que está dentro de nós, o que nós sentimos. Nós colocamos para fora. Quando nós falamos com Ele, nós não estamos falando com qualquer pessoa, nós estamos falando com o Mestre, o Rei dos Reis, que supre todas as nossas necessidades. E quando você tem esse entendimento, você fala: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu já fiz todas as coisas. Pai, eu oro, eu jejuo, eu vou na oração, mas eu não sei mais o que eu faço. O Senhor Jesus fala: calma, filho, espera, deixa comigo. E o Senhor, Ele age através das nossas vidas e em nossas vidas, porque o Senhor, Ele ainda fala conosco hoje, na nossa geração. O Senhor fala conosco. Ele não fala apenas através de um profeta, Ele fala também através de sonhos a nossas vidas. E nós temos que estar atentos a ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele tem a falar a nós. Às vezes quando você tem um sonho, não é um sonho qualquer, não deixe que isso te venha falar: não, é uma besteira, uma bobagem. Não, peça a revelação do Senhor. Ah, Senhor, eu sonhei desta maneira e agora eu não sei o que é, traz-me a revelação. E o Senhor, Ele vai dar essa revelação a você. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Quero trazer aos irmãos agora, peço aos irmãos que abram vossas Bíblias, em Atos capítulo 5, no verso 1 ao 11. Amém. Vamos falar de uma história de duas pessoas, um casal, chamado Ananias e Safira. Antes eu quero só dar uma explanação, o que aconteceu no versículo anterior. No versículo anterior, no verso 4, a multidão que creram na pregação do Evangelho, eles tinham uma mente, um coração. Ninguém considerava unicamente uma coisa dele que ele possuía, mas eles compartilhavam tudo que tinham. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que a distribuíam segundo a necessidade de cada um. Eles faziam isso de bom grado, porque eles entenderam a mensagem que era pregada através dos apóstolos, a ponto de um homem chamado Barnabé vendeu uma propriedade sua, pegou o dinheiro daquela propriedade e colocou aos pés dos discípulos, e diz que não existia ninguém ali que passava necessidade. Agora nós vamos para o verso 5, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, diz assim: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou, colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Verso 4, ela não lhe pertencia, e depois da venda o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo.
Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Mas por que aconteceu isso? Ananias e Safira, no verso 2 que nós lemos na versão NVI, diz assim, que ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Mas na versão Almeida, Revista e Atualizada, ela fala o seguinte, diz assim: mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então eles fizeram algo pensado, que se nós ficarmos apenas se atendo aí a NVI, nós podemos pensar assim, não, ele fez, depois ela ficou sabendo que ele reteu o dinheiro, ele pegou também, não. Na Almeida Revista Atualizada diz sim, eles estavam em acordo com aquilo. E eles concordaram em fazer o que? Eu vou pegar uma parte da venda desta propriedade e vou entregar só um pouquinho lá para os apóstolos lá, né? Eles não precisam de tanto, tanta gente que está passando necessidade, mas vai que eu fique sem. Vai que me falta, vai que aconteça alguma coisa e eu preciso ter a minha reserva. Mas ninguém disse para eles fazer tal coisa. Ninguém disse para eles fazer essa situação. Mas por que eles pensaram em fazer isso? Porque talvez ficaram sabendo de Barnabé, que vendeu a propriedade, deixou aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam de acordo com a necessidade de cada um. Mas onde estava o coração, onde estava a intenção de Ananias e Safira? Na intenção de ser talvez conhecidos ali entre aquele povo, ser reconhecido por algo, que talvez poderia comprar uma propriedade melhor, porque o nome deles ia ficar famoso, só que o coração deles não estava em fazer algo para alguém, estava em interesses próprios. O interesse, às vezes, de algumas pessoas, são interesses para si próprio. Fala: Deus, eu vou te entregar agora aqui o meu dízimo, mas não esquece de mim lá na frente não, porque talvez eu precise, viu? Não existe barganha com o Senhor. A gente tem que dar de coração grato a Deus, é devolver a Ele, porque nós sabemos que é dele que vem todas as coisas. Nós damos a Deus o mínimo, o mínimo. E nós aprendemos aqui com esse exemplo, em que Ananias e Safira faz isso, de que não existe ninguém que pode enganar a Deus. Não existe ninguém que pode enganar a Deus, porque aquilo que você faz no secreto, Deus revela e o torna conhecido. Assim como diz a palavra dele, você que gosta de anotar, anote. Não vou pedir para você abrir a Bíblia também, mas está lá em Lucas capítulo 12, no verso 2 ao 3. Diz assim: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Não tem como se esconder do Senhor. Eliseu, quando ele estava com seu servo Geazi, um exército cercou Eliseu e Geazi. Mas por que aconteceu isso? Porque antes o rei falou: quem é que está aqui? Quem é o X9 que está entre nós? Porque tudo que nós vamos fazer, o povo de Israel já sabe, já se prepara antes. Aí um servo fala para ele: é Eliseu. Tudo que o Senhor fala, até mesmo no seu quarto, Eliseu, ele sabe o que está acontecendo. Mas não era Eliseu, é sim o Senhor, Deus, que falava todas as coisas para Eliseu.
Então, da mesma maneira, não tem nada que nós podemos deixar em secreto, porque o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Até se nós nos trancarmos no quarto, fecharmos a porta, as janelas e falarmos ali, o Senhor, Ele nos ouve. É no nosso secreto. Até mesmo aqueles que tramam o mal, que tramam alguma coisa contra você, o Senhor conhece e o Senhor te protege, porque você é alguém escolhido pelo Senhor Jesus. Ele sabe todas as coisas. No verso 13 ele fala assim: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Preste atenção aqui, diz assim: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Então quem que encheu a cabeça de Ananias e Safira para que cometesse tal ato foi o inimigo, é o maligno. Diz um ditado, né, que cabeça vazia, oficina do diabo. Quem já ouviu esse ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Por quê? A pessoa não sabe o que pensa. Fica pensando caraminholas, fingindo a cabeça de coisas que não existem. Aí fica, nossa, aquele irmão falou de mim, pelo amor de Deus, aquela irmã está fofocando de mim, aquela irmã está falando do outro. Ah, aquele irmão não me olha na minha cara, não sei o que aconteceu. Aí fica deixando que o maligno vinha enchendo o coração. E às vezes você acaba pecando porque não foi lá e falou: irmão, o que aconteceu? Eu passei por você, você não me cumprimentou. Ah, irmão, eu não te vi. E acontece mesmo. Já aconteceu, irmãos, eu entrar ali naquela porta ali, cumprimentar o irmão, subir aqui, aí voltar e cumprimentar de novo, porque eu esqueci que eu já tinha cumprimentado. E acontece, a vida nossa é muito corrida. E acontece, o irmão fala: não, mas você já me cumprimentou? Já que eu te cumprimentei? Não, você já cumprimentou? Ah, então tá bom, então fica 2 vezes, bênção dobrada aí. Porque é assim, não é porque às vezes acontece que a pessoa ela não te ver bem, é porque às vezes a correria da vida acaba esquecendo, passa preocupado, né? Agora descobriram que existe o TDAH, que é o déficit de atenção, né? Então, ou também tem aquele outro que é o síndrome do pensamento acelerado, que você pensa muito rápido, né? Então acontece essas coisas. Então não deixe que o maligno ele fique enchendo a sua cabeça de bobagem. Ora ao Senhor, vai lá, conversa com o seu irmão. Afinal de contas, nós chamamos a pessoa que está ao nosso lado de irmão. Você vai parar de falar com o seu irmão porque aconteceu uma bobagem? Não, você vai lá com o irmão e fala: ô irmão, o que aconteceu? Ô rapaz, estou preocupado com um monte de coisa, tem tal pessoa no hospital, tem não sei o quê. E você acaba entendendo o porquê que aconteceu aquilo, e se ajuda o irmão em oração. Ajudar o irmão em oração. Aleluias. E diz assim em Filipenses capítulo 4, verso 8: em vez de nós ficarmos pensando em bobagem, cabeça vazia, pense em, como diz Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pense nessas coisas, que for digno de louvor, pense nessas coisas. Às vezes não tem nada para pensar, comece a cantar. Ah, não consigo pensar em nada. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. O Senhor, Ele habita em meus aos louvores. O Senhor, Ele atende um coração quebrantado e contrito. O Senhor não resiste. Comece a clamar ao Senhor: mas eu não sei falar. Comece a adorar. O Senhor, Ele ouve você. No verso 11 diz assim: com grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos que ouviram falar desses acontecimentos. Quais acontecimentos? Da morte de Ananias e Safira, porque eles tiveram lá, tomaram a parte deles para si. O que é essa palavra temor que eu acabei pesquisando, que nós falamos, né? Eu tenho um temor de tal coisa, mas às vezes nós não sabemos o que é. Temor é sim, é sentimento de profundo respeito e obediência. Então, com um grande sentimento de profundo respeito e obediência, se apoderou de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Porque se eu fizer a mesma coisa que Ananias e Safira, eu estou frito. Às vezes não é preciso que aconteça uma situação drástica para que a pessoa ela possa começar a obedecer ou começar a prestar atenção naquilo que o Senhor tenha falado a ela. É assim igual nós fazemos com nossos filhos. Nossos filhos não nos ouvem uma vez, não nos ouvem 2.
da terceira, ele não escapa. Porque você quer educar ele a como que ele deve agir? Opa, você tem que me ouvir. Eu estou falando para o seu bem. Eu estou falando para você da mesma maneira. É o Senhor que Ele nos disciplina. O Senhor nos disciplina. E Ele sabe o que é bom para nossas vidas. Porque qual é o interesse do Senhor em nós? Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então o objetivo nosso nessa caminhada é alcançar o nosso lar celestial. Nós não estamos aqui à toa. Nós não somos desta terra. Eu não devo ficar acostumado com o que está acontecendo aqui, não. Eu tenho que me desapegar das coisas desse mundo e começar a me apegar com as coisas que são do alto, porque é lá para onde nós vamos. Esse é o nosso interesse. O interesse de estar cada vez na presença do Senhor, de ser cheio da presença do Senhor, de poder até mesmo falar e uma vida ela levantar de uma cadeira de rodas, por que não? Porque assim diz Tiago capítulo 5, versículo 15, que a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E tudo que nós pedirmos no nome dEle, se falarmos com fé, isso vai acontecer. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, é nós. Crermos na palavra do Senhor e falarmos, oh, em nome do Senhor Jesus, levanta, Deus cura. Aconteceu um determinado, não sei se eu já comentei ou não, com a minha filha menor, a Isabela, que várias vezes ela acordava, era 2 ou 3 horas da manhã e ficava chorando, aí via se estava cagada, não estava feito alguma coisa, não estava, aí via se estava, não estava, aí estava com fome, não estava, aí não tinha nada, aí fala, meu Deus, e agora? Pai, em nome do Senhor Jesus, repreende agora todo maligno que está impedindo dela dormir. Em nome de Jesus. Aí ora, porque você tem que clamar o nome do Senhor Jesus. Aí passou o outro dia, Isabela dormiu a noite inteira. O outro dia, Isabela dormiu a noite inteira. Passou, a Isabela dormiu a noite inteira. Então quer dizer, não existia nada ali de problema com ela. Existia algo que queria tirar a nossa paz. E murmurar, e reclamar, porque ela estava acordando de madrugada. Não, você tem autoridade no nome do Senhor Jesus. É clamar com fé, pá, isso aqui não vai me tirar minha paz, não, em nome do Senhor Jesus, diabo, sai fora. Você não tem poder na minha casa, não tem poder nos meus filhos, aqui reina o Senhor na minha casa. Você tem que declarar isso aonde você está. Quando chegar na sua casa, ore ali no seu quarto, ore no quarto dos seus filhos, ore no banheiro, ore ali na lavanderia, ore na área, porque onde você está ali na sua casa, é um local abençoado pelo Senhor. Não permita que nada venha querer tirar a sua paz, ou que venha alguém falar algo de você, aquilo que não é aquilo que o Senhor pensa de você. Porque é o Senhor que sabe todas as coisas. Entregue-se totalmente a Cristo, que Ele que dá a vitória a você. Entregue-se totalmente ao Senhor, que Ele vai dar a vitória a você. Aleluia. Outro acontecimento que a gente pode acompanhar foi bem parecido com esse da história de Ananias e Safira. Estava muita gente se ajudando, muita gente ali tendo essa comunhão, mas nessa história houve um grande milagre. Jesus, ele realizou o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Tinha lá 5 pães e 2 peixinhos. Aí fez a multiplicação e sobraram 12 cestos de peixe. Mas no meio deste grande milagre, muita gente não estava olhando para o que o Senhor fez de milagre. Nossa, esse é Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, não. Muitos estavam olhando, nossa, ele multiplicou os pães. Aí há uma oportunidade. Agora sou padeiro, faço o pão, acordo 3 horas da manhã para o camarada vir aqui comprar pão 6 horas da manhã e falar que está duro ainda. Então eu vou Jesus resolveu meu problema. E tinha gente que tinha interesse naquilo. Para ganhar tempo, eu vou pedir para vocês abrirem, e também o nosso telão deu tchutchu, sei lá como que fala isso. João capítulo 6, está lá em João capítulo 6, no verso 25 ao 40.
nós vamos ler essa passagem. Diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. 28. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. 30. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? 31. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. 32. Declarou-lhe Jesus: digam-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. 34. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. 36. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. 37. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. 38. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. 39. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. 40 e último. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Somente até aqui. Aleluias, glória a Deus, aleluia. Então esse pessoal que estava ali, viram aqueles milagres, eram muitas pessoas. Diz a palavra que era mais de 5.000 homens. Aí se você for contar homens, mulheres, crianças, sogra, dá um monte de gente. Comeram todo mundo. Só que eles falam: mestre, como chegaste aqui? Aí Jesus fala para ele: vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e está tudo bem. Vocês só me procuraram por aquilo que eu podia fazer por vocês, não por aquilo que eu sou para vocês. E muitos vão atrás de igrejas, atrás de revelações, porque querem um Deus que pode dar as coisas, não pelo Deus que é aquilo que Ele é para nós. Era como se o milagre da multiplicação não tivesse tido valor algum para aquelas pessoas. Era como se nós estivéssemos em um culto. Vamos imaginar aqui, uma igreja cheia, pegando fogo, o clamor, a unção do Senhor, está todo mundo aqui, uns falando em língua, aí está lá o Isaac rodopiando, aí tem alguém lá que só está olhando. Que hora que vai acabar o culto? Meu Deus, como esse menino rodopia, misericórdia, vai me dar um tapa na cara, peraí. Não entende o que é servir ao Senhor. Não entende o que é estar na presença de Deus, porque ali estava com eles Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Estava com eles ali. E eles não estavam crendo naquilo que Ele estava fazendo naquela época. E o Senhor Jesus, Ele faz as coisas hoje, no nosso meio. Esse é o nosso Deus. Deixa eu pegar aqui. Em segundo, no verso de
37, ele fala assim: não trabalhem pela comida que se estraga, pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele lhe colocou o selo de aprovação. O que o Senhor quis dizer aqui nessa palavra? Não fique preocupado com as coisas dessa vida, trabalhando sem cessar e se esquecendo da obra de Deus. Tudo que está aqui ficará aqui. Antes, trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna, ou seja, não deixe que a sua alma fique sem um alimento espiritual, e esse alimento é que permanece para a vida eterna. Não deixe que a sua alma fique sem um alimento, sem que você fique, mas hoje será que eu vou na igreja? Está chovendo, está frio, mas está muito calor, agora na igreja tem ar-condicionado, não, aqueles irmãos vão ligar aquele ar-condicionado no último, eu não vou na igreja, senão vou ficar doente. Aí sempre tem alguma desculpa para não se alimentar. Mas nós precisamos sim trabalhar, precisamos nos alimentar do alimento espiritual que vem dos céus. Mas como que eu alimento o meu espírito e a minha alma? É lendo a palavra todos os dias. Eu tenho que criar esse hábito de ter a leitura da palavra. Eu tenho que fazer o bem às pessoas. Você parou ali no farol, tem alguém que vai te pedir alguma coisa, aí você, nossa, tem nada não, vai embora. Faça o bem. Aquilo que a sua mão direita fizer, ou que a esquerda fizer, a direita não precisa ficar sabendo, ou vice-versa. Faça isso. Resiste às tentações. Ama ao próximo como a ti mesmo. Ame a pessoa como você. Trate a pessoa como você gostaria de ser tratado. Se você pensar nisso, você vai parar de fazer muita coisa que você tem feito, que desagrada a Deus. Ao amar a pessoa como eu mesmo, eu não me odeio, eu tenho que amar o meu irmão. E é difícil. Participe sempre da ceia do Senhor. Tem ceia agora no segundo domingo do mês. Não deixe de participar da ceia do Senhor. E por último, combata o bom combate. Combata o bom combate. Como que eu vou combater o bom combate? É todos os dias. Em 2 Timóteo capítulo 4, no verso 7 diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. No 1 Timóteo capítulo 6, no verso 12 diz assim: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Olha, se prestar atenção nesse versículo, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão. Pela qual você foi chamado e você deu bom testemunho na presença de outras pessoas que veem como você é. Que você dá um bom testemunho para as pessoas que olham para você e falam: nossa, eu queria ter essa paz que esse irmão tem. Ao tanto de problema que ele tem, ele está aí ainda adorando ao Senhor. Ele está aí, não reclama, ele não murmura, ele não pragueja. Que nem o pastor Paulo falou, o Lázaro, o cantor Lázaro, que fala: estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Eu até brinco, de todas as pessoas que chamaram o céu, foram para lá também. O que o Lázaro falava? Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu. A Fabiana Anastácio também: quando eu chegar aí no céu te adorarei. Foi embora. Então as pessoas, é o que nós, é o nosso lar celeste. Nós temos que chamar isso. Nós temos que nos preparar. Nesta terra nós estamos numa caminhada em que nós temos que combater o bom combate e tomar a posse da vida eterna. Mas isso é diariamente. Então a salvação não é porque eu fui batizado, eu já está garantido lá, opa, o meu lugarzinho lá no céu já está escrito. Eu tenho na minha mente que a cada dia eu tenho que lutar para que meu nome continue escrito lá no livro da vida. Porque assim como você pega aquele extrato do banco, aí você olha aquele extrato do banco e você fala: eu vou guardar esse extrato aqui por 1 ano, porque se o banco reclamar alguma coisa eu tenho prova. Aí quando você vai no final do ano, você vai olhar aquele extrato, cadê as letras ali daquele extrato? Sumiu, se apagou. Então da mesma maneira eu tenho que
todos os dias, combater esse bom combate para que o meu nome ele permaneça lá. Ele permaneça escrito no livro da vida, porque na hora que nós chegarmos na porta dos céus, o anjo vai falar: venha meu filho amado, entre, tome, seja abençoado pelo nosso Deus. Porque não é uma vez salvo, salvo está, né? Uma vez Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, não existe isso. A salvação é todo dia. Primeiro nós temos que crer em Senhor Jesus, ser batizado, e então nós seremos salvos. Será salvo é uma condição. Então é todos os dias eu tenho que tomar posse disso e ir sempre pregando o posse da vida eterna do Senhor. No verso 30 ele fala assim: então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e criamos em ti o que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, e como está escrito, eles lhe deu pão a comer. O que o povo estava dizendo aqui? Que essas pessoas que não estavam com a mente aberta estavam dizendo: lá no passado nós tínhamos Moisés que também fez a mesma coisa que o Senhor, o pão caía do céu. Tínhamos Moisés, que prova o Senhor vai dar? Olha a mente fechada que tinha aquelas pessoas. Olha a mente daquelas pessoas que ela tinha, porque quem deu o pão do céu, conforme o Senhor falou, não foi Moisés, foi Deus que deu o pão do céu àquelas pessoas. E ali estava Jesus, o Filho de Deus, que fez ali a multiplicação daqueles pães, daqueles peixes. Já estou finalizando aqui a mensagem, indo para o final. Verso 32 diz assim: declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. É o Senhor que Ele nos dá o pão de cada dia. E quando nós participamos da ceia do Senhor, participamos do cálice do Senhor, aquele pão ali que representa o corpo de Cristo, nós temos que nos participar dele ali e nos fortalecer do Senhor todos os domingos, se possível fosse todos os domingos. Mas nós temos que estar fortalecidos em Cristo, porque é Ele que dá a vitória a nós todos os dias. Todos os dias existe uma afronta contra as nossas vidas. A palavra do Senhor em Mateus 28:20 diz que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mas também diz que o diabo ele anda ao nosso derredor para tentar nos tragar. Então o Senhor Jesus ele está conosco todos os dias. Se alguém vier para você ou alguém querer fazer algo contra você, não se importe, fala: em nome do Senhor Jesus, está repreendido. Em nome do Senhor Jesus, o meu lugar não é aqui, logo eu estou indo embora, fique em paz, vá para a Avenida Itaberaba 4.330, porque muitas vezes o seu sangue começa a ferver, aí você fala: mas quando eu estou nervoso eu falo qualquer coisa. Não é para falar qualquer coisa. Quando você está nervoso, controle-se, fala ao Senhor: ô Senhor Jesus, me dá graça, mas não perde os 5 minutos, senão você perde a graça. Não perde 5 minutos. Aleluia. Verso 35 diz assim: Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Se nós vamos ao Senhor Jesus, nós não temos fome, nós não vamos ter sede, porque rios de águas vivas podem fluir dentro de nós. Aleluia. Em João capítulo 7 verso 38 diz: quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Em João capítulo 4 versículo 14 diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. A água que nós bebemos do Senhor, do Espírito Santo, vem jorrar nas nossas vidas e é para a vida eterna. No verso 37, o Senhor falou: todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei.
E o que quer dizer assim? Quando nós vamos ao Senhor Jesus, não é eu que aceito a Jesus, é Ele que me recebe, porque Deus já tinha me escolhido lá atrás, e fala: ó, filho, aquele é o seu filho, e o Senhor nos aceita, Ele jamais nos rejeita, jamais nos rejeita, Ele sempre está de braços abertos para nós. Mas o que acontece às vezes é que nós somos uns filhos rebeldes, e às vezes nós queremos aquilo do nosso jeito e saímos, como o filho pródigo saiu da presença do pai. Só que Jesus, Ele permanece dos braços abertos para nós, Ele nunca nos rejeita. Ele fala: filho, vem, volta filho, volta filho. Ah, pai, mas eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele fala: não, venha, pode vir, eu estou de braços abertos. Ai, fica pensando: mas eu cometi tanto pecado, mas eu cometi tanto pecado quando saí da tua presença, Senhor, eu não sei se eu posso voltar, eu tenho vergonha. Mas o Senhor, Ele sempre está de braços abertos para nos receber. Ele vem: filho, vem que os seus pecados eu já não lembro mais, os seus pecados já foi lançado no mar do esquecimento, deles eu não lembro mais. E o Senhor, Ele sempre está ali com os braços abertos para nos receber. Assim como diz a palavra: aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. É o Senhor que está aqui. Porque assim também diz no verso 40: porque a vontade de Deus é que todo que olhar para Jesus e nele crer tenha a vida eterna. Todo nós que olhamos para Jesus, nós cremos nele, nós temos a vida eterna. Porque se nós não formos arrebatados com Cristo, e passar e chegar o nosso tempo, nós fecharmos os nossos olhos, chegará o tempo que o Senhor vai nos ressuscitar no último dia. Chegará o tempo, porque Ele vai falar: ei, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O Senhor, Ele nos ama. Em Romanos capítulo 2, verso 7 diz assim: Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Eu tenho que persistir. Eu tenho que persistir. O diabo, ele está ao nosso derredor. Ele quer fazer algo para que você perca a sua salvação. Ele quer fazer algo para que você fale alguma coisa e perca essa sua salvação. Ah, mas no céu, será que Deus aceita? Só um pecadinho, não entra. Tem que ser santo. Sede santo, como eu sou santo. Você tem que se purificar todos os dias. Você tem que falar: Senhor, eu não sei o que eu falei, o que eu pensei. Eu não sei não, Senhor, o que eu falei, o que eu pensei e o que eu agi, que o Senhor venha a ser sobre a minha vida. Assim como o Davi, que eu admiro o Davi, que ele fala: Senhor, me livre dos pecados intencionais, que ele não me domine, e também perdoa dos pecados que eu desconheço. E Davi, ele procurava ter uma vida na presença do Senhor em santidade. E é difícil? É a persistência. A persistência. Eu tenho que persistir, eu tenho que lutar, eu tenho que ir adiante, eu tenho que ir ao reino do Senhor. Eu tenho que ter essa consciência de que a glória do Senhor, ela é chegada a nós. Mas eu tenho que ter essa persistência de buscar essa glória do Senhor para nossas vidas, para a nossa casa. Qual é o nosso interesse? Qual é o nosso interesse? O meu interesse é de estar um dia junto ao Pai, junto àqueles que foram para Ele, adorar ao Senhor, com os anjos e os arcanjos, num grande coral celestial, porque nós não nascemos para estar aqui, nós nascemos, vamos morrer, mas nós sabemos que os nossos olhos se abrirão para o nosso Senhor Jesus. Aleluias! Fiquem em pé agora, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Aleluias, aleluia.
Comece a clamar ao Senhor, comece a clamar ao Senhor nesta noite. Fala: Senhor, me perdoa, Pai querido, que se algumas vezes eu fui à tua presença desinteressado, eu fui à sua presença simplesmente porque era uma quinta-feira, era um dia de final de semana, e eu fui à tua presença e eu não me ofereci como sacrifício de louvor. Porque quando você vem à igreja, Deus não se interessa, você vai dar oferta, você vai dar dízimo, não. Ele olha para o seu interior, que às vezes nós temos que nos entregar ao Senhor, quando nós chegamos na presença dEle. O Senhor, Ele busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, e que você possa ser esta pessoa a qual o Senhor procura. Que você entre na presença do Senhor e se derrame na presença dEle, e a unção dEle, a graça dEle venha inundando a sua vida, e esses rios de água viva venham fluir do seu interior, e você possa falar coisas novas, coisas que você nem imaginava que você iria falar. O Senhor coloca na tua boca, o Senhor te lembra ali os versículos que você leu da palavra do Senhor, o Senhor te fortalece, o Senhor é contigo nesta noite. Aleluia. Oh poderoso Deus, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos salvou. Ah, Pai querido, assim como diz a sua palavra em João capítulo 3, no verso 16. Ah, Pai querido, que o Senhor, Deus amado, amou tanto a gente, que deu o seu Filho, Pai querido, para que todo aquele que cresce no seu Filho, ah, Deus amado, não morresse, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Nós cremos no Senhor, nós cremos no teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e vivo Ele está para sempre, e breve voltará para buscar a tua igreja. Oh, aleluias, Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Vem, Senhor Jesus, sobre cada um que aqui está, sobre cada coração. Ah, Pai querido, que o Senhor, Deus amado, nesta noite venha alcançar, Pai querido. Vem, Deus amado, arder a chama do coração desta pessoa. Traz de volta ao primeiro amor. Traz de volta, Pai querido, ah, Deus amado, esta pessoa, a tua graça, a tua presença. O Senhor está de braços abertos a nos receber, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Vem, Deus amado, encher esta noite, Pai querido, das nossas vidas. Vem, Espírito de Deus. Ah, Deus amado, o nosso coração é o teu altar, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Ah, Deus amado, enche as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia. Ah, Pai querido, assim como diz Salmo 136, tem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus.